Existem alguns símbolos nas Escrituras e também Apocalipse que é bom a gente entender de uma forma até genérica, né? Quando fala de pedras preciosas, são coisas que refletem a luz, ou de alguma forma alteram também essa luz, mas são coisas preciosas, e havia pedras preciosas também no Antigo Testamento, nos paramentos que o sacerdote utilizava. Quando nós vemos tronos, são lugares, obviamente, como a gente usa também no mundo, lugar de prestígio, de juízo. Uma pessoa num trono é uma pessoa que tem autoridade. Quando nós lemos de arco celeste, isso nos fala de aliança, porque lembra o arco-íris, que foi uma aliança que Deus fez com o homem de não mais destruir a terra por meio das águas. Quando nós vemos 24, o número 24 é 12 mais 12. 12 nos fala do governo humano, da responsabilidade de governo humano que Deus estabelece. Ele estabeleceu um governo humano, nesse sentido, no Antigo Testamento, quando ele colocou 12 tribos de Israel para serem aqueles que julgavam a terra, para todas as nações estarem submissas a Israel, que era composto por 12 tribos. E quando nós vemos nos evangelhos, nós vemos que o Senhor escolheu também 12 apóstolos, nessa nova etapa de tratar com o homem na terra. Quando nós lemos de anciãos, isso nos fala de sabedoria e capacidade de julgar. Quando nós lemos de vestidos brancos, nos fala de justiça e santidade. Quando nós lemos de coroas, o ouro é já o metal mais precioso, e coroas são geralmente recompensas ou posição de autoridade. Depois eles vão lançar coroas diante do trono, no versículo 10, reconhecendo alguém que é mais digno. Quando nós lemos de relâmpagos e trovões e vozes, no versículo 5, isso nos faz lembrar do monte Horebe, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e era isso que eles viam também. Quem estava debaixo do monte via saírem vozes e trovões, relâmpagos, porque era um lugar de juízo. Então aqui esse trono nos fala de um lugar de juízo, que saem relâmpagos e trovões e vozes. 7 lâmpadas, as lâmpadas são testemunhos. 7 é o número perfeito. E aqui nos fala dos 7 Espíritos de Deus, no versículo 5. Versículo 6, o mar de cristal. Mar de vidro, semelhante ao cristal. Na Bíblia, o mar representa as nações. Nós vamos encontrar em Apocalipse 2 tipos de mar. Um mar estável, que são pessoas estáveis, né, numa ordem, e mar agitado, quando são pessoas em instabilidade. Então, essas são apenas algumas das interpretações possíveis para esses símbolos. É claro que tudo vai depender da colocação e do contexto em que cada um vai aparecer ao longo do livro. Monte Sinai, perdão. Monte Sinai. Versículo 4 é a posição agora em Apocalipse, porque o Velho Testamento nós encontramos tronos vazios, e aqui nós encontramos pessoas já sentadas no trono. Então no Velho Testamento o trono está vazio, e no Novo os tronos são encontrados agora com posição de pessoas já. Então isso é a característica já do caráter de cumprimento do Velho Testamento. Nós sabemos que agora do versículo 4 em diante é o cumprimento do Velho Testamento. As profecias e toda a palavra profética vai ser cumprida plenamente aqui no livro do Apocalipse. Só que aqui nós já encontramos a obra de Cristo consumada, então as posições, né, as situações são diferentes do que nós encontramos no Velho Testamento. Uma delas que nós estamos vendo aqui é justamente essa aí. Os tronos que outrora estavam desocupados, agora já tem
pessoas sentadas nele. Tudo como o irmão já disse, tudo pelos méritos de Cristo, porque esses que estão sentados, nós vemos que eles vão se encurvarem, no versículo 10, e depositar tudo aos pés de Cristo. Que nós vemos a segunda parte, né, iniciando do livro de Apocalipse. É bom a gente sempre lembrar disso, né, como nós já ouvimos. E o capítulo 3 termina justamente com uma promessa do trono. Versículo 21. O que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E para a gente às vezes é simples, mas é muito importante saber que aqui o arrebatamento já aconteceu. E aqui esses 12 anciãos, como fala no versículo 4, 24 anciãos vestidos brancos, nos fala também, nos lembra, dividindo 12 e 12 de novo, dos santos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então, é importante a gente ver, e para nosso encorajamento, lembrar que posição nós teremos, nós que não éramos dignos de nada, nós vamos ter uma posição de estarmos assentados no trono, que foi a promessa que o Senhor Jesus mesmo fez. E poder daí ver todo o poder do governo de Deus que vai ser executado a partir de agora, nessas figuras, né, que nos é dada, como o Mário já bem falou. Esses animais nos mostram o poder do governo de Deus. E é falado de uma forma, assim como ele fala no versículo 3, é falado de uma forma e usado materiais, animais, que nós pudéssemos entender, né? Então, que importância que é nós vermos que a perseverança do cristão aqui nesse mundo, o Senhor considera e muito. E Ele vai nos dar um lugar de tão alto privilégio que nós não podemos agora nem imaginar. Então é muito importante para nosso encorajamento. Às vezes a gente pensa que são coisas difíceis, coisas complicadas, palavras que às vezes a gente não está habituado a ouvir, mas foi para que justamente nós pudéssemos ter uma relação com as coisas aqui que existem nesse mundo, que era a maneira que Deus, através do Espírito Santo, podia se comunicar com a gente, para a gente poder entender isso e dar valor. Por isso que são coisas preciosas, coisas poderosas, mas que não chegam nem aos pés do que é o poder, a glória, o governo de Deus. Mateus 19, versículo 28. Versículo 27. Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os irmãos me corrijam se eu estiver errado, mas eu creio que aqui ele fala ainda no caráter dos discípulos como judeus e não como igreja. Então eles representam, nesse ponto aqui dos evangelhos, os 12 primeiros tronos ali, que são aqueles que vão julgar, porém são santos do Antigo Testamento. Talvez para a igreja seja válido aquele versículo que Paulo fala em Coríntios: não sabeis que julgareis os anjos, ou algo assim, onde aí tem uma promessa também para a igreja de julgar com Cristo.
sobre esse mundo. Conectando com aquilo que nós lemos ontem dos discípulos, que cada um queria ser o maioral, né? Quando a gente lê isso aqui, dá assim até uma vergonha de pensar em ser alguma coisa. Quando nós, como o irmão falou, né, quando nós percebemos o quanto Cristo nos deu, em que posição tão elevada Ele nos colocou, que nós não imaginaríamos. Aquilo que qualquer um consiga ser neste mundo, não chega nem perto do que o mais simples e humilde servo do Senhor, Filho de Deus, será na glória. Porque a posição que Deus nos coloca é em Cristo, com Cristo e em Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Ele, de todas as coisas. Jamais alguém pensou em ser herdeiro de um milionário, né? A gente vê esses bilionários no jornal, nas revistas, e você nem imagina, fala assim, como é que imagina se eu iria ser herdeiro? Meu pai não tinha esse dinheiro, não tem nenhum parente rico assim, mas imagina você receber a notícia e falar assim, morreu lá o cara mais rico do mundo, e colocou você no testamento como o herdeiro de todas as coisas dele. Você desmaiaria na hora de pensar. E ainda assim seriam riquezas perecíveis aqui nesse mundo. Mas Deus nos colocou como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de todas as coisas. Para lembrar que, como o versículo foi lido ali de Mateus, a eleição dos 12, né, quando o Senhor fez, realmente era relacionado a Israel. Eles foram eleitos conforme ainda o tratamento com Israel. O Senhor ali estava no caráter de Mateus, o rei, né? E ele escolhe 12 para a administração de Israel. Só que depois, como nós conhecemos a história, só que depois que o Senhor deu a vida dele e foi para a glória, algo novo foi introduzido no tempo agora, né? Que Atos 2 foi o início da igreja, corpo de Cristo. E quem foi o apóstolo da igreja, o Senhor não tomou nenhum dos 12 que esteve com ele. Foi alguém de fora, por assim dizer, né? De outra época, que foi o Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, como sendo o apóstolo da igreja. Ele que foi, o Senhor converteu ele, apareceu para ele, levou ele ao terceiro céu, recebeu todo o apostolado dele, e aqui ele trouxe algo novo, que não tinha nada a ver com Israel. Então os 12 que estiveram com o Senhor, eles entenderam, logicamente, pelo Espírito Santo, né, dando compreensão a eles também, que agora era outro tempo. E que Paulo era o portador dessa dispensação da graça. Então eles entram com eles, porque logicamente eles faziam agora parte do corpo de Cristo, e não somente de Israel, no caso que eles foram chamados, né? E daí eles entram e vão, logicamente, cooperar com essa nova ordem de coisas, que Paulo coloca em Efésios capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele fala dos apóstolos e profetas, ele coloca todos eles juntos também. E os profetas do Novo Testamento. Então é interessante que, a princípio, né, era esse caráter que eles tinham. Só que a igreja agora é uma nova ordem de coisas completamente fora de todo o tempo da lei mosaica, né, do caráter que tem Israel. Então esses tronos aqui, nós estamos vendo isso aí, né? Todos, a parte administrativa representada nos 24 tronos. E esses olhos que falam aqui também, por dentro e por fora, nós vemos que é o caráter da visão do Senhor, vendo todas as coisas, internamente e externamente também. A perfeição, né, da visão do Senhor em ver e julgar todas as coisas, por dentro e por fora.
E o trono aqui que está sendo colocado, estabelecido, melhor dizendo, o trono que está sendo estabelecido no capítulo 4 é com base na criação. E no capítulo 5, que nós vamos, se o senhor não voltar, nós vamos ver, é o trono estabelecido com base na redenção, na obra já do Senhor. Então ele coloca o seu trono aqui como o Senhor da criação. Que nós vemos, o irmão já citou o arco-íris, né? O arco-íris, a sua imagem aqui, quando o Senhor tomou a posição na criação, sendo o Senhor da criação. E no versículo 11 fala, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Então ele, como Criador, ele estabelece aqui o seu trono. E no capítulo 5, como Redentor. O capítulo 4 tem a ver com o céu, o capítulo 5 tem a ver com a terra, né? Existe uma distinção aí. Como as coisas são no céu aqui nessa visão, e depois a redenção, obviamente, que foi feita na terra, e as consequências dessa redenção, que é o final do capítulo 5, aqui na terra. Mas no céu nós não vemos nada de movimento, vamos chamar assim. O mar é como de vidro. Não há agitação, não há imperfeições, não há nada que mude. Nada no céu. As coisas de Deus são imutáveis completamente. Então o mar aqui é como de vidro, semelhante ao cristal. E mais adiante, no versículo 7, ele vai falar de 4 atributos de Deus, do Senhor também, né? Os 4 atributos de Deus, que são esses 4 animais semelhantes a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E é interessantíssimo isso aqui, porque Deus, ele se apresenta dessa forma nos evangelhos também. Nós temos no primeiro evangelho, quem é Jesus lá? Quem é o Senhor Jesus? É o leão, o rei de Judá, o leão que veio, o leão da tribo de Davi, né, que veio para reinar. Então o evangelho de Mateus nos apresenta como Cristo, o rei. E ele é apresentado, o leão é aquele que reina na selva, né, nós sabemos disso. Também o segundo animal é semelhante a um bezerro, e existe uma associação disso com o evangelho de Marcos. Porque em Marcos, o Senhor é o servo. O bezerro, ou o novilho, ou o boi, ele serve para puxar arado, ele serve para puxar o carro, para mover a pedra do moinho, ele tem força. Ele tem força e ele é constante na sua força, na sua maneira de agir. Esse é o servo. E o Senhor Jesus veio também nesse caráter de servo. O quarto animal tem rosto de homem, que é inteligência. Nos fala de inteligência e nos fala de humanidade também, porque ele tem rosto de homem. E o evangelho de Lucas é o evangelho que mostra o Senhor Jesus homem, ser humano. Deus escolheu um médico, interessante isso, né? Para escrever o evangelho de Lucas. O médico é aquele que mais conhece a humanidade, né? O corpo humano e tudo mais. O último animal, o quarto animal, é semelhante a uma águia voando. A águia voando nos fala de um ser altivo, né, nos altos, no céu, e que também tem um juízo muito rápido. Uma águia, quando ela enxerga tudo, a águia vê tudo lá de cima. E quando ela vê alguma coisa, a presa, ela desce numa rapidez incrível. O falcão peregrino, eu acho que é a ave mais veloz que existe, fecha as asas e vem direto, né? Então esse é o caráter também do Senhor Jesus como Deus. Aquele que está acima de todas as coisas, o Evangelho de João ele é apresentado como Deus, está acima de todas as coisas, enxerga todas as coisas, vê todas as coisas, ele via os pensamentos dos fariseus nos Evangelhos, e também um juízo rápido, porque ele vai ser aquele que vai julgar. Ele, como filho do homem, ele virá para julgar. Ele não virá julgar no caráter de filho de Deus ou no caráter de Jesus homem, mas como filho do homem por causa da sua humanidade. Os homens serão julgados não por um Deus que não sabe o que é ser homem. Os homens serão julgados por um homem. Isso é interessantíssimo na Bíblia. Deus vai julgar, o Senhor Jesus vai julgar, é Ele que é o juiz, né?
Em Atos fala que Deus escolheu um varão por meio do qual irá julgar o mundo. Esse é Jesus. Ele vai julgar no caráter de homem, porém tendo todas as qualidades de Deus. Um que veio para reinar, um que veio para servir, um que veio como um ser humano, entendendo o que é ser homem, porém que tem altitude de uma águia, visão de uma águia e juízo rápido como uma águia. É interessante também que nas epístolas nós vimos os discípulos sempre se dirigindo a Deus como Pai e sempre mostrando essa relação que os salvos têm com Deus, como sendo Deus Pai. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, esse é um versículo até que foi mencionado ontem, sem falar onde estava. Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Nós não vamos encontrar em Apocalipse, eu não sei se fala alguma coisa antes do capítulo 4, mas eu acredito que também não, mas nós não vamos encontrar Deus agindo como Pai aqui. Porque aqui o Senhor Deus está agindo como juiz, né? E como Deus Todo-Poderoso. No versículo 8 nos fala desses 4 animais, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, como o irmão explicou. Olhos são o discernimento de tudo, nada escapa. E não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é o caráter agora com que Deus irá julgar o mundo, não se apresentando como um pai, porque Deus não é pai de todos os seres humanos. Ele é pai apenas daqueles que estão salvos por Cristo. Isso é um pensamento interessante que Paulo fala aqui de Coríntios, né? Para nós, os salvos do tempo presente, né? Deus é Pai. É Pai. Não é Pai celeste, Pai divino, Pai amoroso, Pai isso, Pai aquilo. Ele é Pai. Não que ele não seja celeste, divino e etc e tal. Mas, para nós, quando nós vamos orar, é Pai. Digo isso porque eu tenho maneira, Pai das luzes, Pai celeste, Pai... Não está correto, ele é Pai. E ele é Pai, ele não é Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Está errado. Você está falando das duas pessoas ao mesmo tempo. Deus é Pai. E quem é Senhor? Para nós, há um só Senhor. Quem é? O Senhor Jesus. Então, quando nós falamos Senhor, nós estamos falando com o Senhor Jesus. Então, se eu falo Senhor, nosso Deus e nosso Pai, você está misturando as pessoas. E se você tocar uma oração desse jeito, daqui a pouco você vai estar crucificando o Pai e daí para fora, né? Então, para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, isso é muito bom, né? A gente ter a inteligência na hora que nós vamos orar, você saber que tem duas pessoas diante de você, da qual você está se dirigindo. Um é o Pai e o outro é o Senhor Jesus. As quais pessoas nós podemos orar, está correto orar ao Pai e orar ao Filho também. Só que saber que quem é quem na história. Melhor na sua oração. Outra coisa também, né? Até o capítulo 3, cabia-se as orações. Porque nós oramos por necessidade, né? Precisamos pedir a Deus. A partir do capítulo 4, nós vamos ver só a adoração. Adoramos pelo que Deus é e pelo que Ele nos deu.
essa questão dos nomes que o Lemão citou parece às vezes coisa pequena, né, sem importância, mas é importante. Quando nós vemos um movimento do inimigo, nesses dias atuais, querendo tirar de diante das pessoas, mesmo de cristãos, esse privilégio de chamar a Deus de Pai. Existe um movimento judaizante agora correndo aí na cristandade, a internet ajuda muito nisso, né? Tudo isso aí ali pega fogo, todo mundo corre atrás, é Bíblia em hebraico, é gente que agora só fala o nome de Jesus em hebraico, não pode falar em grego, porque se falar em grego é um deus pagão, aí inventa um monte de coisa. E aí nós vemos pessoas, por exemplo, eu recebo muita mensagem do tipo assim, o Eterno te abençoe. Como assim o Eterno me abençoe? O Pai. O Pai. Outros, o Altíssimo, seja você com o Altíssimo. Não. Esses nomes estariam bem no Antigo Testamento quando não havia esse privilégio, nenhum judeu podia chamar Deus de Pai. Como hoje, se você entrar numa sinagoga e fizer uma oração chamando a Deus de Pai, talvez expulsem você da sinagoga. E se você entrar numa mesquita, eu acho que vão fazer algo mais do que apenas expulsar você, porque eles de maneira nenhuma permitem. Eu me lembro de uma vez que eu li uma reportagem de um pregador americano, um pastor americano, que foi convidado para pregar numa sinagoga, e a ordem que ele recebeu é o seguinte: não chame Deus de Pai em hipótese alguma durante a sua pregação. Porque o muçulmano não quer ouvir Deus como Pai. Mas esse é um privilégio que o crente tem em Cristo. Como é que nós vamos abrir mão do privilégio de chamar Deus de eterno? É que nem eu chegar para meu pai e chamar ele de tio. Ele vai falar assim: meu filho, você é meu filho. Ah, tá bom, tio. Não, eu não sou seu tio. Eu sou seu pai. E os crentes estão abrindo mão disso agora, correndo atrás de judaísmo. E mesmo quando nós vemos a questão do Apocalipse, quantos cristãos hoje não desfrutam da esperança, da bendita esperança que nós temos de Cristo vir a qualquer momento para buscar a sua igreja? Por quê? Porque estão esperando o sétimo selo, lá na frente nós vamos chegar, como se fosse a sétima trombeta. Como se a sétima trombeta fosse a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4. Então eles acham que o cristão vai passar pela tribulação, porque Cristo não pode voltar antes. Então, um cristão que espera que o cristão passe pela tribulação, ele não está esperando por Cristo. Ele está esperando pela tribulação, pelo anticristo, pelas guerras, pelos terremotos, pelas inundações, por tudo. E Cristo lá no fim da lista. Mas o noivo, a noiva, né, que é a igreja, ela espera pelo noivo. Ela não espera por tudo que vai acontecer, não. Ela espera pelo noivo. A primeira esperança da igreja é Cristo. Colocou o arrebatamento em qualquer momento depois do arrebatamento, né, da igreja, que inclusive é sinalizado aqui no capítulo 4, versículo 1, quando João ouve uma voz: sobe até aqui, convidando ele para subir para o céu. Embora o arrebatamento não apareça aqui, tecnicamente falando, né, mas nós podemos ver esse indício também. Então, uma pessoa que esteja esperando qualquer outra coisa que não seja Cristo para voltar agora, nesse exato momento, não está com seus olhos em Cristo, está com seus olhos nos acontecimentos do mundo, na política, nos jornais, no terrorismo, na situação no Oriente Médio, e vai passar a vida inteira acompanhando notícia de jornal, sendo sempre com sobressaltos. Será que agora vem o anticristo? Será que é o Papa? Será que é o presidente da União Europeia? Será que é não sei o quê? Não, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós podemos nos ocupar com Cristo, que virá buscar a sua igreja.